Essa não é uma mensagem expositiva, mas nós vamos usar esse texto aí como inspiração. Primeira Timóteo 6, 5 a 10. Leia essas palavras atentamente, leia essas palavras com força e leia essas palavras considerando o que você está lendo com bastante temor no seu coração. Versículo 5. Altercações sem fim, por homens cuja mente é pervertida e privados da verdade, supondo que a piedade é fonte de lucro. Vocês? Porque nada temos trazido para o mundo, nem coisa alguma podemos levar dele. Ora, os que querem ficar ricos caem em tentação e cilada, e em muitas concupiscências insensatas e perniciosas, as quais afogam os homens em ruína e perdição. Podemos sentar? Hoje nós vamos falar sobre prosperidade, riquezas, bens materiais e principalmente dinheiro. Nós sabemos que o assunto bíblico prosperidade está relacionado a diversas áreas da nossa vida, não apenas a vida financeira. Somos prósperos na saúde, somos prósperos com nossos dons, com o nosso tempo, mas hoje o foco aqui, por causa do tempo que nós temos, vai ser sobre o dinheiro. E para inspirar os irmãos a entrarem no assunto, eu trago aqui uma lista, uma relação dos 15 mais ricos, e eu vou falar apenas do primeiro e do segundo, rapidinho. É uma lista da revista Forbes, e lá diz: os ricos estão ficando cada vez mais ricos. O patrimônio dos membros da nossa lista aumentou 20% em relação ao ano anterior. No topo da lista, atenção a esse cara, no topo da lista, um bilionário orgulhoso por estar nessa posição. Ele acumula uma fortuna de mais de 339 bilhões de reais. Estou convertendo os valores em reais, segundo a revista Forbes. Ele se tornou o mais rico depois que o ouro teve uma valorização de 30% em 2010. Então a fortuna dele não está num banco, não está numa conta bancária. Ele acumula em ouro e depois da valorização do ouro, ele se tornou o mais rico. Ele ficou rico por meio de uma combinação de empreendedorismo, vê se vai te inspirar essa trajetória dele, inteligência financeira e, em alguns momentos, sorte. Ele começou como um garimpeiro na corrida do ouro, onde encontrou sua primeira fortuna. E ao longo dos anos se envolveu em diversos negócios, desde mineração até investimento. Nós estamos falando aqui do Tio Patinhas. Esse é o personagem que nós estamos tratando aqui. E a revista Forbes fez uma lista dos 15 personagens da ficção mais ricos. E a última lista atualizada é de 2022. Ao assistir a matéria que anunciava isso, essa frase do Tio Patinhas me marcou, numa cena que estava passando durante a matéria. Quanto mais eu tenho para contar, tanto mais eu adoro ele. Está falando do dinheiro, da fortuna que ele tem. A habilidade do Tio Patinhas é uma característica marcante da sua história. Seja qual for a quantia, Tio Patinhas considera que não é o suficiente. Ele acredita que deve continuar ganhando ainda mais dinheiro. Essa é a característica desse personagem. Quem perdeu a posição para o Tio Patinhas foi o patriarca vampiro da saga Crepúsculo, Carlyle Cullen, que ele tem 380 anos de idade, e nesses 380 anos de idade ele acumulou uma fortuna de 239 bilhões de reais. Mas também, meus irmãos, imagina você viver 380 anos de vida e continuar pobre. Não dá. Trazendo para a vida real, vocês acham que o homem mais rico do mundo é mais rico ou mais pobre que o Tio Patinhas? A última atualização do dia 5 de março está dizendo que ele é mais rico ainda. Jeff Bezos, dono da Amazon, fundador da Amazon, tem uma fortuna convertendo em reais de 998 bilhões. E se você acha que é apenas um personagem da ficção,
interesseiro, cobiçando, querendo ganhar mais dinheiro, nós trazemos também um depoimento de John Rockefeller. Ele é o primeiro bilionário da história. Ele, dos Estados Unidos, ele era um magnata da época do petróleo. Eu fui pesquisar fotos dele, só tem em preto e branco, mas ele foi o primeiro bilionário da história. E quando perguntaram a ele quanto é o suficiente, ele disse, só mais um pouquinho. Vê se não está parecendo com o tio Patinhas. Meus irmãos, essa mentalidade de enriquecimento, de acúmulo de riquezas está invadindo as igrejas. A mentalidade materialista está invadindo as igrejas. E a famosa teologia da prosperidade está convencendo muitos corações a acreditarem e seguirem. Por isso eu trago agora um desafio para vocês. Eu vou trazer algumas sentenças, algumas afirmações, vocês vão me dizer amém se for uma verdade bíblica. Verdade bíblica ou teologia da prosperidade. Pode passar, por favor. Você vai dizer amém se essa sentença for verdade bíblica e misericórdia se for teologia da prosperidade. Eu vou falar bem rápido, vocês também têm que responder bem rápido e em voz alta para eu saber. Primeira sentença, Deus tem prazer em abençoar seus filhos com bênçãos materiais. Amém ou misericórdia? Devemos orar pedindo a Deus bênçãos materiais. Devemos praticar servir a Deus com nossos dízimos e ofertas. Demônios podem me atacar na área das finanças. É importante ter fé para obter o que pedimos de Deus. Devemos buscar uma vida melhor. É lícito querer prosperar, crescer e dar melhores condições para a família. Busque a Deus para que Ele supra suas necessidades. Bênçãos materiais fazem parte das promessas de Deus a Israel. Meus irmãos, nós deveríamos ter dito amém para todas essas afirmações, porque todas elas são verdades bíblicas. Mas como assim? Ao mesmo tempo que todas elas são verdades bíblicas, todas elas são as principais guias da teologia da prosperidade. Eles usam a Bíblia, isolam o contexto, deturpa, reinterpreta e aí praticam, à luz da Bíblia, uma teologia totalmente separada do Evangelho. Eu trouxe um gráfico para explicar para vocês o que acontece. Próximo slide. Nós temos aí, de azul, o que é a Bíblia, e ali de vermelho, que são passagens sobre prosperidade. A Bíblia fala muito de dinheiro, meus irmãos. Tem mais ou menos 500 versículos falando de dinheiro, de riqueza, prosperidade, tem 500 sobre fé e oração, enquanto tem mais de 2.000 sobre dinheiro. Dinheiro é o tema de 40% das parábolas de Jesus. Nós entendemos então que Deus considera esse assunto muito importante, de tanto espaço que a Bíblia dedica a ele. Nossa maneira de lidar com o dinheiro é crucial no nosso relacionamento com Deus. Deus vê nossas finanças e a nossa fé como inseparáveis. Mas o que a teologia da prosperidade faz? Aqui não é uma questão de heresia, é uma questão de ênfase. Ela não nega nenhuma das verdades fundamentais do cristianismo. Mas a questão aqui é que ela identifica um ponto biblicamente correto, separa ele do contexto maior e utiliza como lente, através da qual ele faz uma releitura de toda a revelação, excluindo as passagens que não interessam para ele. Assim funciona a teologia da prosperidade. O que ela ensina? Se o cristão tiver fé nas promessas de Deus e for fiel nos dízimos e ofertas, ele será sempre, detalhe, sempre, próspero e saudável. Ela ensina também, é da vontade de Deus que todos os seus filhos experimentem aqui na terra o melhor que os recursos materiais possam proporcionar. O melhor dessa terra à nossa disposição. É o que a teologia da prosperidade está pregando. O que ela ensina? Deus deseja que os cristãos sejam prósperos financeiramente, que vivam isentos de problemas e dificuldades. Pare de sofrer. Você nunca viu uma igreja com esse slogan? Venha para cá, pare de sofrer. É isso que a teologia da prosperidade está ensinando. Mas para isso, tem uma condição. Você precisa investir, meu irmão. Você tem que investir nas coisas de Deus. Por meio de oferta, por meio de dízimo, por meio de campanha, doação, propósitos. Desse modo, atenção, Deus é obrigado a te retribuir abundantemente. Por meio de bênçãos materiais, porque você se mostrou fiel em dízimo. Meus irmãos, os dízimos e ofertas aqui na teologia da prosperidade são como sementes plantadas com o propósito e interesse de colher um fruto maior lá na frente. A lei da semeadura aqui é usada como forma de barganhar e negociar com Deus. Ofertar, os cristãos visam a prosperidade financeira.
Vamos falar sobre os que lideram a teologia da prosperidade, mercadores da fé. Vamos atravessar aí 3 períodos da história e os mercadores da fé, vocês vão ver os mesmos sintomas e os mesmos métodos em 3 períodos da história a respeito dessa teologia da prosperidade. Dessa vez tem muita coisa e eu vou ler bastante rápido, então fique ligado. Período apostólico: amor ao dinheiro, exploração de viúvas, manipulação das leis de Moisés para obtenção de lucro, enganando inocentes, se apropriando dos seus recursos. Motivados por dinheiro, homens surgiam no meio da igreja, faziam da palavra de Deus artigo de comércio, ensinavam outra doutrina. A devoção era uma forma de enriquecer. Venha, se aproxime, você vai ficar rico. Serviam seus próprios interesses, desviavam famílias inteiras da verdade, com ensinos falsos para obter lucro, infiltravam-se na igreja com intenções gananciosas. Na Idade Média, na Europa, a igreja de Roma, o lucro atingiu um patamar nunca antes visto. Grandes desvios doutrinários e teológicos, venda de relíquias de mártires cristãos, todo tipo de relíquia. Chegavam a vender pedaços de madeira, dizendo que eram lascas e pedaços da cruz de Cristo. Um comentarista falou que se juntasse todas as lasquinhas, pedacinhos da cruz de Cristo que foram vendidas na Europa naquela época, dava para construir outra arca de Noé. Para vocês terem uma ideia de como a igreja abusou dessa situação. Um comércio tão lucrativo que atingiu proporções absurdas. Papas, bispos, padres fomentavam culto às relíquias, idolatria, adoração, para obter vantagens financeiras. Imagens e objetos ungidos eram uma mina de ouro. A doutrina do purgatório gerou milhões de reais, de dólares, de euros, não sei, para a igreja de Roma. A venda de indulgências, o perdão assinado pelo Papa pelos seus pecados, estava dando tanto lucro que o Papa começou a vender aí a passagem para o céu. Por determinado valor, todos os seus pecados estão aniquilados, você já vai entrar no céu. A extorsão batia a porta das casas, a igreja ia cobrar na casa das pessoas. E a corrupção, tamanha corrupção foi o que deu origem, foi o principal motivo da reforma protestante. Dias atuais, diversas igrejas neopentecostais estão aderindo à teologia da prosperidade. Ganham notoriedade por transformar a fé em mercadoria. Estimulam os seus fiéis a trocar com Deus suas bênçãos proporcionais ao valor da sua oferta. Dízimos e ofertas são a chave que abrem os tesouros da graça e do poder. Se você paga o dízimo, Deus é obrigado a responder e repreender os espíritos devoradores na sua vida. Se você paga o dízimo, se você é fiel, você não vai ter sofrimento. Você vai gozar de toda a plenitude da terra. Você vai obter graça de Deus por meio dos seus recursos humanos, por meio do seu dinheiro, você obtém o favor de Deus. A compra do sucesso através de correntes de prosperidade. Doação com frequência, com risco de perder a bênção. Se você se comprometeu e parou de doar, você perde o valor que você deu de entrada, você vai perder a sua bênção. Comércio de objetos ungidos. Esses dias eu assisti um vídeo de uma pastora que estava incentivando a ofertarem 10 mil reais para a sua obra. Ela falou, se você não tiver 10 mil reais, pega emprestado no banco, porque Deus vai te honrar, Deus vai te abençoar, Deus vai te responder. O ensino cristão da contribuição, ele acabou sendo distorcido e usado de forma errada ao longo da história da igreja. Desde o início, a igreja cristã se viu atacada por homens gananciosos, que viram ali uma oportunidade de ganhar dinheiro fácil. E por falta de conhecimento, muitos seguiram suas falsas promessas e mentiras e foram lesados. A igreja que atrai pessoas em busca de dinheiro, de prosperidade, de interesses, ela produz um tipo totalmente equivocado de cristão. Pessoas que vêm a Deus interessados não no que Ele é, mas no que Ele pode dar. Pessoas que chegam e adentram as igrejas com as mãos estendidas, no culto, esperando o que Deus vai dar para ele, o que Deus vai responder, o que Deus vai abençoar materialmente. Existem igrejas hoje em dia que estão desengavetando as indulgências da Idade Média, cobrando taxas abusivas. Igrejas que levantam dinheiro apenas para enriquecerem, com metodologias opressivas e até ameaças aos seus fiéis. A igreja não pode imitar o mundo, meus irmãos. A igreja não é um esquema para arrecadar dinheiro dos homens. O mundo enriquece tirando dos homens, enquanto o povo de Deus enriquece doando aos homens. Agora, o que sustenta a teologia da prosperidade? Nós estávamos no encontro de homens, numa sala à parte, numa segunda-feira, e o pastor perguntou: o que garante uma pesca? E ninguém soube responder. Anzol, a isca, o mar calmo, o pescador.
E ele respondeu: o que garante uma boa pesca é a fome do peixe. Se você pode fazer o que quiser, se o peixe não tiver com fome, não vai ter pesca. O que alimenta a teologia da prosperidade? O que sustenta a teologia da prosperidade? É a fome do peixe, é a ganância do homem, o desejo e a ambição desmedida de ter sempre mais, de possuir mais que os outros, independente da necessidade. A ganância é traduzida na Bíblia, irmãos, como amor ao dinheiro. À medida que o nível de riqueza da pessoa aumenta, seu sentimento de compaixão e empatia diminui. Os sentimentos de posse, merecimento e defesa dos interesses pessoais aumentam. Isso é uma pesquisa. Foi feito um experimento com diversas pessoas nos Estados Unidos. Essa é a resposta dessa pesquisa, desse experimento. Isso compactua com o Evangelho? Falta de empatia, interesses pessoais? Isso não tem nada a ver com o Evangelho. Vamos ler essa frase que me provocou e eu espero que também provoque os irmãos. Vamos ler juntos? Agora que o preço de tudo está subindo, você não fica feliz que o Senhor não aumentou o dízimo para 15%? Para alguns até dói dar o dízimo de 10%, imagina de 15%. Essa teologia de interesseiros faz isso. Onde a teologia da prosperidade falha? Ela falha na seguinte questão: se dar dinheiro a Deus faz enviar uma chuva de bênçãos materiais sobre a pessoa, por que muitos doadores fiéis de baixa renda continuam a ganhar tão pouco ano após ano? Por que tantos dos nossos irmãos mais fiéis continuam tão pobrinhos, coitados? Passando dificuldade? Com base nas Escrituras, meus irmãos, esperar riqueza como recompensa pela generosidade é totalmente errado. Nós receberemos um dia bênçãos espirituais, tesouros espirituais. Não fique esperando nessa vida, nessa terra, um derramamento de presentes materiais ou financeiros. O conceito bíblico é o oposto à ênfase moderna do aumento do consumo pessoal. A Bíblia não é um livro de autoajuda. Apesar de muitos terem usado a Bíblia para escreverem livros sobre como enriquecer à luz da palavra das Escrituras, a Bíblia não foi escrita para isso, o propósito não foi esse. É um livro sobre a queda do homem, um livro sobre como o homem corrompe o que toca e um livro sobre a intervenção de Deus para nos salvar do uso destrutivo do dinheiro. Martinho Lutero fala: há 3 conversões pelos quais o homem deve passar. Primeira, a conversão da mente. Segunda, a conversão do coração. E terceira, a conversão do bolso. E hoje nós vemos que isso é uma realidade no nosso meio. Agora, o que é e como é a prosperidade bíblica, a prosperidade à luz da palavra de Deus? O cristianismo, meus irmãos, ele não promove a pobreza como muitos se enganam. O cristianismo, ele promove a prosperidade. O dinheiro é bom, o dinheiro é um bem. Augusto Nicodemos fala que o problema não é o dinheiro, o problema é o uso que nós fazemos dele. A Bíblia não fala que o dinheiro é a raiz de todos os problemas. O amor ao dinheiro é a raiz de todos os problemas. Então o dinheiro é uma dádiva. Se o dinheiro está nos fazendo mal, é porque aconteceu algo dentro de nós que transformou essa dádiva da graça em instrumento de pecado. A bênção do Senhor nos enriquece. A prosperidade que vem do Senhor é bênção para nós. Não é sobre o tanto que se ajunta com ganância. A prosperidade bíblica é sobre o quanto você distribui apesar de ter pouco. O dinheiro a gente pode usar de 2 maneiras. Tanto para mostrar que Cristo é mais importante que ele, quanto para mostrar que ele é mais importante que Cristo. Como nós estamos usando o nosso dinheiro? O dinheiro é apenas um símbolo. Um símbolo que usamos para mostrar qual é o nosso maior valor, o que valorizamos mais. Ele é um meio que nós evidenciamos onde está o nosso tesouro, qual é o nosso bem maior. Ele é um ato de adoração. Quando você usa o seu dinheiro, você está adorando. Ou você está adorando Cristo, ou você está adorando alguma outra coisa. Usar um dinheiro é um ato de adoração. Com a dádiva do dinheiro, como que a dádiva do dinheiro, tão repleta de potencial para a bênção, ela se torna destrutiva quando ela fere o primeiro e último mandamento da palavra. Lembre-se do primeiro mandamento: nada em seu coração deve competir comigo, diz o Senhor. Lembre-se do último mandamento: não cobiçarás. Não tenha desejos ilegítimos. Não cobice de coisa alguma que prejudique seu contentamento com Deus. George MacDonald fala: não é apenas o homem rico que está abaixo do domínio das coisas.
também são escravos aqueles que, sem ter dinheiro, são infelizes por causa da falta dele. Então, a teologia da prosperidade, essa busca por riquezas, ela não atinge somente os ricos, porque muitos que não têm dinheiro também são escravos dela pela falta dele. A Bíblia fala sobre o cristão moderno, lembre-se que nós estamos falando da prosperidade bíblica agora, e o homem rico em Lucas 12, 16 a 21, se quiser acompanhar na sua Bíblia. Ele é chamado por Jesus de louco e insensato. Por quê? Nós podemos elencar que ele não pensava em ninguém além de si mesmo. Não pensava em Deus, não levava Deus em conta. E os seus planos não iam além dessa vida. É loucura. Jesus fala, acumular riquezas terrenas e não ser rico para com Deus. Esse homem se esqueceu de ser rico com o Senhor e com o próximo. Ele viveu rico, mas morreu mendigo. Ele morreu miserável. O pecado, meus irmãos, está em viver para o dinheiro. Aí que está o pecado. Nós temos uma aliança com Deus, mas essa aliança não está condicionada à obtenção de bênçãos materiais da parte dele. Mesmo que Deus seja bondoso e gracioso e nos abençoe materialmente, o foco da nova aliança, do Novo Testamento, está nas bênçãos espirituais. Santificação, justificação, glorificação. Nós não podemos pegar promessas, passagens do Antigo Testamento, que Deus promete coisas à nação de Israel, como nação, como seu povo, como estrutura política da época, e aplicá-las à nossa vida individual hoje. Deus não promete fazer o que Ele prometeu para o povo de Israel na nossa vida como forma de obediência e de retribuir nossa generosidade na sua casa. Jesus advertiu que as riquezas, e isso me chamou muita atenção enquanto eu estava estudando. Na palavra de Deus, Jesus advertiu que as riquezas tornam difícil as pessoas entrarem no céu. Jesus avisou, é muito difícil um rico entrar no céu. Paulo advertiu que aqueles que desejam ser ricos serão lançados em ruína e destruição. A Bíblia está avisando. Então, por que, mesmo com a Bíblia avisando, com a palavra de Deus falando, tantos cristãos ainda buscam riquezas? Mesmo com advertências do próprio Jesus, advertências do Paulo, como que tantos cristãos ainda buscam riquezas com tanta força? É como se não acreditassem no que está escrito, como se eles pudessem ser uma exceção à regra, ou eles não consideram que a palavra de Deus quer dizer isso mesmo. Mas é exatamente isso que a Bíblia está dizendo. Desejar ser rico leva à morte. E qual a proteção? Como nós podemos nos proteger contra os efeitos mortais do dinheiro? A proteção para isso é um coração contente em Deus. Para vencer a busca desenfreada por prosperidade, nós precisamos aprender a viver contentes. Leia Filipenses 4, 11 a 13 quando tiver tempo. Filipenses 3,8 está dizendo: sim, todas as outras coisas são insignificantes, comparadas ao ganho inestimável de conhecer a Cristo Jesus meu Senhor. Por causa dele, deixei de lado todas as coisas e considero menos que lixo, a fim de poder ganhar a Cristo. Quando nossa vida financeira está bombando, nossa conta bancária está cheia, quando a nossa vida, nossas finanças estão em alta, nós devemos dizer: Jesus é mais precioso, valioso e suficiente do que essa minha riqueza que está cada vez maior. Quando você recebe um desconto, quando você tem que gastar sua poupança com o imprevisto, quando você é demitido do seu trabalho, quando sua vida financeira está em baixa, na época das suas vacas magras, você tem que dizer conforme Filipenses: Jesus é mais precioso, valioso e suficiente do que tudo que eu perdi ou eu deixei de ganhar. Essa é a prosperidade bíblica. Nós estamos profundamente satisfeitos em Deus, a ponto dessa satisfação não desabar quando Ele determina que nós tenhamos muito dinheiro ou pouco dinheiro. É para isso que nós temos vida, meus irmãos. Para mostrar que Deus é suficiente nos piores e nos melhores momentos. Jeff Manion diz uma frase muito importante. Quer saber qual a frase mais difícil do vocabulário cristão? A mais difícil, meus irmãos. Aprendi a estar satisfeito em qualquer circunstância. Por causa do nosso coração, da nossa humanidade, esse é o grande desafio da fé em relação a finanças, à vida financeira. Estar satisfeito apesar de qualquer circunstância. Vamos observar essa imagem. Um homem que morreu e na hora de partir para o outro lado, ele foi obrigado aí a deixar todas as suas riquezas de lado, tudo que ele acumulou, deixar de lado.
A Bíblia está falando. Que insensatez dedicar a vida a acumular riquezas na terra, enquanto a Bíblia nos orienta a juntar tesouros no céu. O dinheiro vai te desapontar quando você mais precisar dele, no momento da sua morte. Ele não vai te acompanhar, ele vai te abandonar. Você vai passar a depender de outra realidade. Não há mais nada que ele possa comprar, nada que ele possa fazer. No entanto, nosso desejo de acumular riquezas, nesse desejo Jesus nos chama de tolos. O dinheiro vai falhar com você ainda antes do final. Porque Eclesiastes 5:10 está dizendo: quem ama o dinheiro nunca terá suficiente. Quem ama a riqueza nunca se satisfará com o que ganha. Não faz sentido viver desse modo. O dinheiro nunca vai nos satisfazer no presente, mesmo que ele nos engane a respeito disso. Nós somos criados para encontrar satisfação somente em Deus. E o nosso dinheiro, nossa busca por riqueza está nos cegando a respeito disso. Você não foi criado para encontrar satisfação em coisas. Você está apenas se iludindo. Lembra dos bilionários dos quais eu falei? Jeff Bezos, Elon Musk, Mark Zuckerberg, que estão aí na lista dos maiores bilionários do mundo. Só no Brasil tem 62 bilionários. Ao redor do mundo, mais de 2.800 bilionários. Mas, quando eles morrerem, se não tiverem acumulado riquezas no céu, vão morrer mais miseráveis que qualquer um de nós que está aqui. Vão morrer como mendigos. E nós, na hora da nossa morte, seremos infinitamente mais ricos do que qualquer um deles. Porque riqueza sem salvação é a mais consumada miséria. George MacDonald, vamos ler juntos, todos em alta voz. O coração do homem não é capaz de acumular. Seu cérebro ou sua mão podem ajuntar itens em uma caixa e acumulá-los. Mas no momento em que alguma coisa é colocada na caixa, o coração a perde e volta-se a se sentir faminto. Eu vou ler uma frase, os irmãos vão ler outra em alta voz, porque quando a Bíblia fala melhor que, nós estamos tratando de contentamento. Quando a Bíblia fala nessas passagens que nós vamos ler a seguir, melhor que, ela está querendo dizer contentamento mais profundo. Não existe ligação, meu irmão, entre ter muito dinheiro e ser feliz. O contentamento mais profundo vamos ler juntos, primeiro eu. Melhor é o pouco que o justo tem do que a abundância de muitos ímpios. Vocês? Melhor uma refeição de verduras onde há amor que um boi gordo acompanhado de ódio. Melhor é um bocado seco e tranquilidade que uma casa cheia de banquetes com brigas. Melhor o pobre em sua integridade que o rico perverso em seus caminhos. A Bíblia está dizendo que o segredo de felicidade nessa vida não é riqueza. Não é possível encontrar felicidade em algo que o cega para a verdadeira fonte de felicidade, que é a plena satisfação no Senhor Jesus Cristo. Nossas riquezas nos cegam, inclusive para a necessidade do outro. Nos tornam insensíveis e indiferentes até pela necessidade daqueles que estão mais próximos. O dinheiro, meus irmãos, é o enganador. Poucas coisas nos seduzem a trocar a glória de Deus mais prontamente do que o dinheiro. Fala para o seu vizinho, cuidado. Ele faz a gente pensar que nós podemos comprar coisas que nos proporcionam satisfação maior que Deus. Desperta um desejo que se torna cobiça e isso passa a competir com Deus no nosso coração. E essa cobiça acaba com o nosso contentamento com Deus. Nós nos tornamos idólatras. A Bíblia em Atos fala que a bênção melhor está em dar. É maior do que a bênção de... E um autor fez a seguinte pergunta. Se a bênção maior está em dar e a bênção menor está em receber, por que muitos de nós estamos correndo atrás da bênção menor? Da bênção de menor valor, de menor importância? Por que nós estamos focando e priorizando a bênção pequena, menos importante, que é a bênção de receber? Deveríamos, à luz da Bíblia, estar correndo atrás da bênção maior, que é a bênção, a alegria, a satisfação em dar. A palavra de Deus está nos ensinando isso. O dinheiro deve ser usado para a glória de Deus. Versículo 2 Coríntios 8, 1 e 2, vou ler aqui. Agora, irmãos, queremos que saibam que o Deus em sua graça tem feito por meio das igrejas da Macedônia. Elas têm sido provadas com muitas aflições, mas sua grande alegria e extrema pobreza
Grande alegria e extrema pobreza transbordaram em rica generosidade. Poucos recursos, pouco dinheiro e uma vida que transbordava em generosidade. E a igreja de Macedônia fez muitas doações que sustentou a causa missionária na época de Atos. A graça de Deus abriu os olhos daquela igreja. Eles conheceram o Senhor. Eles tinham esperança na vida eterna. Eles foram provados com aflições, mas a pobreza deles transbordou em rica generosidade. A alegria não se devia à ausência de pobreza, não se devia à ausência de aflição. Eles se alegravam na graça de Deus. Essa alegria era tão intensa que ela não foi superada nem por aflição, nem por pobreza. No final, está dizendo aí, valorizar a Deus acima de todas as coisas faz com o nosso coração o que aconteceu com aquela igreja. Transforma nosso dinheiro em moeda de adoração e em moeda de amor ao próximo. Vamos agora fazer aí um resumo de tudo que nós tratamos até aqui. Vou ler muito rapidamente, acompanhem junto comigo, porque nós vamos agora fazer uma síntese do que tratamos até agora. A verdadeira prosperidade, a verdadeira riqueza são bênçãos que jorram de Deus para todos que vivem piedosamente. O contentamento, a frase de William Barclay, nunca provém da posse de objetos externos, mas de uma atitude interna para com a vida. A frase de Warren Wiersbe, o verdadeiro contentamento vem da piedade do coração e não do dinheiro na mão. Pontos 1 a 5. Você está destinado à eternidade e o dinheiro é apenas temporal. Você não precisa de riqueza para ser feliz agora. O desejo por riqueza pode destruir você. A riqueza não é nossa, ela vem de Deus, vai voltar para Deus. Pratique o bem, seja rico de boas obras, seja generoso em dar, esteja pronto para repartir. Essa generosidade não tem a ver com a quantidade de dinheiro que você tem no bolso, tem a ver com a quantidade de amor que você tem no seu coração. A riqueza de um homem, outra frase está dizendo aqui, é diretamente proporcional ao número de coisas sem as quais ele é capaz de viver sem. Essa é a riqueza de um homem. Rapidamente, fazendo uma síntese, cuidado com os falsos profetas. Eles estão vendendo o evangelho para enriquecer a custa de inocentes. Rejeite qualquer ensinamento que usa a Bíblia como meio de enriquecer. Não foi para isso que Deus deu sua palavra. Sirva a Deus não pelo que Ele pode dar, mas pelo que Ele é. Os bens e as dádivas que Deus nos concedeu não são para prazer e glória humanos, são para a sua glória. Fique firme quando te faltar saúde e bens materiais, como declarou Abacuque, na famosa passagem que nós inclusive cantamos aqui. Seja bom administrador de tudo que Deus lhe confiou. Ele vai te chamar para prestar contas. Jesus te contou muitas parábolas sobre isso. Um dia você vai prestar contas a Deus de como você gasta o seu dinheiro. Como nós podemos ser um bom administrador, meus irmãos? Primeiro, reconheça que nada te pertence. Use seus bens materiais para a glória de Deus. Contribua para a obra de Deus. Faça bom uso. Abençoe sua família. Sustente sua casa. Abençoe a obra de Deus. Mantenha os ministérios. Sustente, colabore para o avanço do Evangelho. Contribuir com generosidade para a obra de Deus faz parte de nós como cristãos. Dízimos e ofertas não são lei, não são fardo, não são meio de barganhar com Deus. Pelo contrário, é a graça de Deus, a alegria, o privilégio, a oportunidade de demonstrar de maneira prática e pública nosso amor a Deus e aos irmãos. Em Êxodo 3, 21 a 23, está dizendo que quando saíram do Egito, eles saíram com muitas riquezas que foram doadas pelos próprios egípcios. Deus estava ali garantindo que eles tivessem o que lá na frente ele ia pedir de novo para a construção do seu templo. Muito ouro, muitas pedras preciosas, muita prata. O próprio Deus nos dá o que Ele vai pedir de nós depois. Esse princípio permanece até hoje. A nossa abundância não é para satisfazer nossas necessidades. Nós precisamos suprir as necessidades da obra de Deus e dos outros. Vamos ler todos juntos 1 a 7. Tudo que possuímos, na verdade, pertence a Deus. Nossas riquezas e posses devem ser usadas para os propósitos divinos. A riqueza é como dinamite, com grande potencial, tanto para o bem quanto para o mal. A riqueza mundana é passageira, os tesouros celestiais são eternos. Dar aos pobres com generosidade é um dever moral em um mundo caído. A doação deve ser voluntária, generosa e até mesmo sacrificial. Alegre e voltada para as necessidades. A doação generosa, ela rompe com o poder do dinheiro sobre nós. John Piper está dizendo:
Quando Deus é restaurado como valor supremo do coração humano, o dinheiro se coloca no seu devido lugar, glorificando a Deus nas nossas vidas. Agora eu vou perguntar a você para encerrar, e logo depois nós vamos ler juntos uma declaração para terminar a primeira palestra da noite. Você se considera, você se enxerga como gastador, poupador ou servo? Um gastador, vê com qual dos três você se identifica mais. Busca o maior consumo imediato possível, mesmo ciente da necessidade de economizar um pouquinho. O poupador se esforça para limitar o consumo até certo ponto, se concentrando no acúmulo cada vez maior de riquezas. E o servo? Essa é a mentalidade mais rara de todas. Orienta sua vida a fim de limitar tanto o consumo quanto a construção de riquezas, focado em doar o máximo de dinheiro possível para abençoar outras pessoas. O gastador quer viver a vida, quer viver agora, quer aproveitar. O poupador está preocupado com o futuro, quer segurar o dinheiro, as riquezas, as posses, preocupado com o amanhã, tentando garantir com seus próprios recursos, seus próprios esforços, o seu sustento, a proteção da sua família, um plano de saúde. Esse é o poupador. Ele quer garantir com suas próprias forças a segurança financeira de amanhã. Mas o servo não coloca nenhuma dessas coisas em primeiro lugar. O coração do servo está focado em doar, em abençoar, em ser generoso com Deus e com as pessoas. Gastar, meus irmãos, aqui é investir no presente. Poupar é investir no futuro. Servir é investir na eternidade. Qual dos três nós estamos sendo? Gastadores valorizam hoje. Poupadores valorizam o futuro. Servos valorizam a eternidade. Isso tem a ver com o nosso foco temporal. Tem a ver com a nossa visão de propósito. O seu foco temporal está nessa vida ou na vida vindoura? O seu dinheiro tem qual propósito? Qual o propósito do seu dinheiro? É isso que vai definir o que você é. Um gastador, um poupador ou um servo? Servos sabem que precisam de coisas. Servos não são bitolados, não são alienados. Eles sabem que precisam de coisas hoje, têm necessidades. Reconhecem que precisam de alguma segurança para o amanhã. Uma boa aposentadoria, pagar a faculdade dos seus filhos. Eles sabem. Mas o seu primeiro foco e o objetivo principal é servir a Deus com o seu dinheiro. O propósito mais elevado da sua riqueza, assim como o propósito mais elevado da vida, não deve ser desfrutar hoje. Também não deve ser encontrar segurança no amanhã, mas nos ajudar a glorificar a Deus e desfrutar dele para sempre. Al Mohler fala para a gente a respeito desse assunto. No final, você não vai ouvir da parte de Deus: muito bem, investidor bom e fiel. Não é isso que nós vamos ouvir. O que nós vamos ouvir? Muito bem, servo bom e fiel. Vamos ler juntos essa sentença em alta voz, aplicando isso para nossas vidas, e logo depois nós vamos encerrar. Todos juntos. Deus não é obrigado. Barganha, atividade, dízimos, ofertas, campanhas ou propósitos. Deus não me deve absolutamente nada. Tudo que eu recebo dele é somente por sua graça e misericórdia. É cortesia do Todo-Poderoso. Encerrando a síntese da mensagem. A prosperidade conforme a Bíblia, não conforme a teologia deturpada da prosperidade. Sempre que focamos os tesouros terrenos, corremos o risco de nos corromper pelo materialismo, pelo egoísmo e pela ganância. Mas se colocamos nosso foco nos tesouros celestiais, teremos a possibilidade de experimentar as sagradas bênçãos aqui nessa terra, do altruísmo, do serviço e da paz. E se você tem alguma dúvida se esse é o estilo de vida cristão, se Deus não te chamou para ser rico, próspero, abundante em bens materiais, olhe para a vida de Jesus. Olhe para onde Jesus nasceu. Olhe qual foi a profissão a qual Jesus trabalhou. Olhe para a cidade onde Jesus viveu. Ele é nosso modelo, ele é nosso exemplo. Então, qual é a prosperidade que nós devemos buscar e servir? Como nós lidamos com o nosso dinheiro, com nossas finanças, com a nossa vida material? Nós estamos vindo a Deus em busca do que Ele pode dar, do que Ele pode oferecer, ou por quem Deus é, pelo que Ele fez nas nossas vidas? Essa é a prosperidade de acordo com a Bíblia, de acordo com as Escrituras. Vamos ficar de pé.